Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta e hoje eu vou compartilhar experiências sensoriais que eu já realizei com as crianças nas turmas anteriores e esse ano também, né, que nós já iniciamos o ano letivo. Eu salvei no meu Instagram, vou deixar até aqui na descrição para quem quiser me acompanhar lá, tá bom? Eu salvei um destaque chamado Experiências Sensoriais. E nesse destaque eu compartilhei, né, recortes, né, de como eu organizo os espaços, dos materiais que as crianças exploravam, que elementos, né, elas exploravam e que objetos elas usavam para que essa exploração acontecesse, né? Com base nas experiências, nós percebemos que o próprio corpo do bebê é o primeiro meio, né, pelo qual a criança explora o mundo que a cerca, né, os materiais apresentados. Tanto que toda vez que a gente fazia proposta com tinta, a primeira coisa que elas faziam era levar a boca ou pintar o corpo, né, pintar assim, e depois é que pintava o chão e tudo mais. Antes das crianças chegarem ali no espaço, eu organizava, né, botava um tapete, né, um tecido ali no chão, e organizava, né, os objetos de modo que ficasse esteticamente convidativo para que a criança, né, chegasse ali e fosse brincar. É tanto que eu fazia sempre esse momento na hora que a criança estava fora da sala, referência, né, explorando ali os espaços do parque. Então eu fazia ali no parque pela manhã. Enquanto eu estava organizando esses espaços, esse contexto, a outra professora ficaria na sala, né, fazendo a roda de conversa. Outro momento, né, com as crianças enquanto eu organizava, porque a gente sabe que o tempo de espera deles é pouco e quando eles, né, sabem que a gente está ali organizando, eles já querem ir explorar, né? Então era mais prático dessa forma. Então eu vou agora compartilhar aqui a minha tela, né, com a minha página no Instagram para mostrar um pouco dessas experiências, né, como eu organizava. Aqui nos destaques. A primeira experiência sensorial que eu apresentei para as crianças foi a água, né? A gente sabe que esse elemento, ele assim, tem um poder tão grande de acalmar o bebê, né, de relaxar, né, e tudo mais. E também tem a memória corporal do bebê, de quando ele estava na barriga da mãe, sabe? Então, tem toda essa memória corporal. Então, eu coloquei assim: vivências com água são necessárias, sobretudo para os bebês, resultando em momentos relaxantes e convidativos também. Então, a primeira experiência, que sempre que eu inicio o ano letivo, eu sempre apresento água, porque é um momento muito delicado, né? Nesse período, faz bem para eles, né? E acalma e relaxa. E depois que eu apresento a água, eu continuo apresentando, mas eu coloco corante alimentício para ficar colorida. A gente vai, né, acrescentando, né, características, elementos, né, para que enriqueça a experiência. Aqui tem um pouco de como eu organizo o espaço. Eu gosto de fazer uma estética como se fosse, lembrasse uma rosa, uma coisa assim, sabe? Gosto de fazer dessa forma. Esse aqui eu fiz até à tarde, que deu certo, né? Foi na sala. Agora pela manhã eu faço no parque, que dá certo. As crianças chegam, né? Elas já se sentem convidadas para explorar aquele contexto, né? Esse outro contexto foi da farinha de mandioca. Dentre os utensílios para manusear, colocamos objetos de metal, plástico, madeira, ampliando o repertório do grupo. Então eu sempre procuro levar elementos que fazem parte do cotidiano, né? A gente sabe que eles adoram brincar com panelas, caixas de papelão, né? Muitas vezes preferem a caixa do que o brinquedo propriamente dito, né? Então eu sempre compro elementos ou vou colecionando, né? A gente recicla muitas coisas também, elementos que
fazem parte do cotidiano e são objetos de largo alcance, né? Que não é um brinquedo convencional. Então aqui eu coloquei copos de requeijão, funis, aí tem aquelas forminhas de alumínio, né? Umas colheres de madeira e aqueles medidores de leite, eu acho que tem, né? Que um colega até me deu. Eu tenho algumas, aí nós usamos ele. Primeiramente esse, depois a gente vai ampliando, né? Aí eu coloquei, essa semana a turma segue explorando a farinha de mandioca. Para potencializar a exploração, organizamos o espaço com funis, copos. Como fica o espaço depois que eles brincam, né? Nesse caso aqui era farinha realmente, era farinha branca. Aqui onde eu moro a gente chama de farinha branca. Depois foi que foi a fécula, né? Que a gente chama de goma também, né? Aí aqui, como vocês podem ver, eu já coloquei colheres, né? Um recipiente maior, colheres, fouet, funis, copos de novo de requeijão. Aqui são de dias diferentes, que durante toda a semana, né, eu sigo apresentando a mesma experiência durante toda a semana. Só que eu mudo um pouco na organização e acrescento, né, outros objetos. Né, aqui eles brincando. Ou mela-mela danado, né? Lembra muito o período do carnaval, né? Aqui tá só a fécula da mandioca. Pronto, esse outro contexto aqui foi com areia colorida. Sempre quando a gente vai fazer esse aumento, a gente explica para eles que tem uma surpresa lá no parque. E nesse dia aqui nós explicamos que era areia que não podia comer, né? Para que eles não levassem a boca, porque geralmente nas outras vezes eles levavam a boca. E aqui era a areia de jardim que chama, né? Aí a gente colocou umas pedras também, muito cuidado com essas pedras, a gente verificou o tamanho delas, para que não fossem tão pequenas e eles pudessem, né, levar a boca e fazer mal também. Todo cuidado, a gente tem que ter todo cuidado para organizar esses contextos. E essa aqui, eu levei como se fosse uma jarra, né, bem bonita, de alumínio. Eu perguntei que contexto seria. E aí era um café, né? Com a borra do café. Foi muito legal isso aqui. Eu vi os copinhos descartáveis, pequenininho, aqueles de café. Que são os detalhes. Comprei mais funis, né? A gente tá sempre comprando, né? Olha a organização, que bonita. Eu escrevi o café, né? Ali. Detalhes. Acrescentei água. No outro dia acrescentei água para ver o que eles iam fazer, né? Eles realmente disseram que estavam fazendo café. Como fica, né? Durante a vivência. É muito legal essa parte, gente. E eu sempre registro com vídeos. Eu sempre filmo, né? Porque anotar não dá. Para mim não dá anotar, porque são muito pequenos e eu tenho que estar sempre de olho, observando. E também é importante fazer o registro, né? De como a criança está desenvolvendo naquele espaço, naquela vivência. O que aquela vivência proporcionou para a criança, né? E aqui eu coloquei amido. Fiz semelhante ao café. Coloquei o amido, né? E escrevi amido. E coloquei assim: a organização do contexto deve seguir o processo investigativo do grupo. Que aí, de acordo com o que eles estão demonstrando interesse, estão gostando mais, aí a gente vai ampliando. Aqui eu levei amido e água. Não foi só o amido. Foram 2 elementos, né? Aí tem as peneiras, né? Tudo bem. Já foi uma organização diferente, né, da outra. Aqui foi na turma da tarde, eu consegui fazer na sala. Coloquei dessa forma.
É muito interessante ver como os bebês exploram os materiais apresentados, realizam misturas, brincam e potencializam a tão falada coordenação motora fina. Eu levei na turma da tarde os tubetes, né? Aqueles assim que lembram lembrancinha de aniversário. E aí eu coloquei água colorida dentro e coloquei o amido de milho nas forminhas. Muitas crianças conseguiam abrir sozinhos e misturar, né? Porque essa era a ideia. Eu queria ver se eles conseguiam abrir, né, o tubete e colocar e fazer a mistura, né? Muitas crianças conseguiram, outras não. E aí isso é importante de observar, né? Vai de cada criança, né? Então por isso que o contexto vai mudando a cada dia para a gente observando como é que eles vão, né, desenvolvendo cada contexto. Muito legal. Também apresentei vivências com lanternas, né, exposição de luz e sombra, né, fazendo toda essa relação. Nós realizamos pintura em pedras e depois apresentamos as lanternas para ver como é que eles faziam, como que as crianças explorariam projetando as sombras, né? Como é que elas descobririam as lanternas, como que elas tirariam dos cones ali. E aí foi a primeira vez que eles vivenciaram experiências com lanternas. A partir desse momento aqui, nós começamos a levar somente areia, porque era o que mais cativava as crianças, né? E aí eu coloquei assim: a areia tem chamado a atenção das crianças desde o início do ano, mas sabendo que comeriam, evitei muitas vezes. Com muito cuidado, iniciamos um projeto basicamente usando areia umedecida. Seguimos acompanhando tudo de pertinho, evitando que as crianças levem a areia à boca. No mais, elas exploram de modo espontâneo. Então a ideia era delas fazerem bolinhos de areia, né? Que foi uma fala de uma criança, aí eu peguei essa fala para fazer o projeto. Usando utensílios novos, sigo diminuindo os plásticos e adicionando objetos de madeira e metálicos nos contextos, aqui sobre a areia. Antes de chegar nas mãos das crianças, eu peneiro a areia e a umidez. Isso era todos os dias, né? Era um processo. Após a investigação, eu deixo ela exposta ao sol para que ela seque, né? E aí, após a secagem, eu guardava, preservando o objeto de estudo da turma. Como era um projeto, a gente fazia 3 vezes na semana. A gente reservava 3 dias para observar melhor, né? E ter mais, assim, como ver como que elas fariam na investigação. A gente não poderia também deixar ali no parque, né? Para que, devido aos animais pequenos e tudo mais, que acabavam sujando, né, a areia. Por isso que era uma areia separada. Porque tinha areia na escola, mas às vezes era areia suja, né? Por causa dos animais que às vezes apareciam ali. Aí tinha que ter esse cuidado. Organização. Pensar em como dispor cada objeto é de suma importância. O espaço organizado é como um convite para o brincar, explorar dos bebês, né? Eu sempre mudava, né, as organizações de fazenda, mas eu fazia os bolinhos, deixava ali para ver o que eles iam fazer. Uma vez eu coloquei a areia umedecida e um pouco de areia mais seca, né, mas não tão seca que desse para fazer poeira, mas um pouquinho mais seca que não dava para formar o bolo, para ver o que eles iam fazer. Eles fizeram café nesse dia. Eu sempre usava um tecido xadrez. Eles já sabiam que esse tecido, quando eu levava esse tecido, significava que ia ter alguma surpresa no parque, né? Era a identidade da turma também, tinha toda essa questão. Essas foram algumas experiências, não foram todas, porque eu fiz outras no passado, só que eu não postei. Muita coisa a gente faz, mas devido à correria a gente não posta, né? Não acaba colocando. Mas, com o passar dos dias, eu vou estar compartilhando mais experiências sensoriais que eu venho fazendo
com os bebês, porque esse ano eu estou novamente na turma dos bebês. E aí, se você gostou desse vídeo, já envia para alguma professora, compartilha essa ideia e me fala aqui alguma experiência sensorial que vocês já fizeram, né, diferente também, porque eu também sempre procuro, né, ideias e eu acho válido estar compartilhando essas ideias aqui. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.